A paz do Senhor Jesus. Irmãos, estamos dando início a mais uma palavra. Essa palavra diz respeito ao nosso culto de quinta-feira, o culto da restauração. Estamos passando por um momento delicado na igreja, onde foi nos tirado a liberdade de estar nos templos, adorando ao Senhor, cultuando. Então é necessário que o nosso coração esteja assim voltado assim ao Senhor. A liberdade que temos hoje são as lives e os cultos online, né? Então devemos aproveitar ao máximo isso, até que seja resolvida essa situação da pandemia, devido também às condições dos hospitais de saúde. Nós devemos ser prudentes, simples e prudentes, né? A palavra diz que simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Então precisamos tomar cuidado para que o evangelho não seja escandalizado por causa de nós e que nós também possamos ser cuidado, né, com a nossa saúde, com algumas coisas. Então estamos aguardando, né, a situação para que possamos nos reunir novamente, estar em comunhão uns com os outros, embora se o decreto for aprovado, irmãos, nós vamos ter apenas 25% da capacidade, né? Nós estamos numa igreja de 100 membros, então vamos poder estar nos reunindo em 25 pessoas, com todos os cuidados, medindo a temperatura e uma série de outras coisas, né? Aí cabe a liderança da igreja analisar se isso vai ser viável ou não, como é que vamos estar fazendo isso. O importante, meu irmão, nesses dias é não perdermos a comunhão uns com os outros e estarmos entendendo, né, tudo aquilo que Deus tem falado conosco através da sua palavra. Uma das coisas foi que Deus tem uma palavra de vida para nós. A outra coisa foi que nós temos uma identidade e nós precisamos entender a visão de reino. O tema da palavra de hoje é a visão de reino. Eu tinha comentado com os irmãos que eu ia falar alguma coisa sobre reino e coube, assim, no nosso coração estar ministrando uma palavra sobre visão de reino. Então é necessário entendermos, né, que nós somos chamados para uma eternidade com o Senhor. Um lugar totalmente diferente desse, um lugar onde existe paz, tranquilidade, harmonia. E a nossa esperança não pode estar firmada nessa terra. Eu queria que você curvasse a tua cabeça para a gente orar. Depois nós vamos estar meditando nos textos e estar aprendendo do Senhor nesse tempo. Em nome de Jesus. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos assim na tua presença para te adorar. Nós buscamos a tua face, Senhor, em um tempo tão difícil como temos vivido, Senhor. A tua palavra diz que existiriam tempos de fome e sede da tua palavra, Senhor. É o que temos sentido, Senhor Deus. A falta de estarmos reunidos, abraçando os irmãos, podermos ter comunhão uns com os outros, em nossos lares, em nossas casas, Senhor. Por isso tem misericórdia de nós esses dias e muda, Senhor, o contexto da história, Senhor. O Senhor é que pode mudar toda a história, Senhor. Tudo está nas tuas mãos. O Senhor é Deus poderoso e tudo se rende ao teu senhorio. Fala conosco nessa noite, através da tua palavra, ministra o nosso coração, traz esperança, traz fé, traz sabedoria e graça, Senhor. Desde já toda a barreira de Satanás que se levanta contra as nossas vidas e nossas mentes, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que os nossos ouvidos sejam abertos à tua palavra, nosso coração seja boa terra para receber a palavra que o Senhor tem para falar conosco. Fala conosco, Pai Santo, em nome de Jesus. Ministra o nosso coração. Que tudo que for falado, Senhor, venha diretamente do teu trono, do teu Espírito, Senhor. Usa a minha vida, Senhor Deus, como um canal de bênção para as nossas vidas, para que nós possamos ser edificados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Visão de reino, irmãos. Mateus capítulo 3, verso de 1 a 4. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Irmãos, o Evangelho, por consequência, o reino de Deus, começa em nossas vidas com a primeira atitude que a gente comentou já sobre identidade, com arrependimento. Quando nós percebemos que estávamos indo numa direção errada e tomamos posição de mudar de direção. A partir desse instante nós somos batizados, como nós aprendemos, aí passamos a conhecer a Jesus Cristo e começamos a tomar atitudes, né, e receber a nossa identidade em Cristo. Embora muitos de nós tenhamos consciência, né, que andamos por caminhos errados, e criamos certas circunstâncias em nossa vida que nos atrapalham. Muitas vezes continuamos fazendo coisas erradas e agindo com forma egoísta. E a maioria desses atos que são chamados e denominados pecados pela Bíblia geram em nós feridas e cicatrizes. O nosso Deus, irmãos, Ele é misericordioso. A palavra diz que Ele joga o nosso pecado no mar de esquecimento. E Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado à medida que nós confessamos e entregamos o nosso pecado ao Senhor. Só que as nossas vidas, a nossa carne ainda recebe cicatrizes e existem consequências do pecado. Um exemplo de consequência de pecado é o rei Davi, né? Quando ele cometeu o adultério lá com Betsaba, ela ficou grávida, era para ter um filho,
Na situação do filho, o que aconteceu? A criança acabou não vingando. Embora Davi tenha jejuado, tenha orado, tenha se humilhado diante de Deus, o fruto do pecado não podia prevalecer. Então o que acontece? Deus, irmãos, Ele não constrói nada em nossas vidas em cima de pecado. É necessário que nós tenhamos as nossas vidas transparentes e claras diante do Senhor. Porque o pecado em nós, irmãos, ele tem que gerar uma marca, para que você se lembre dele e você nunca mais torne a realizar algum tipo de coisa que vá quebrar essa comunhão tua com Deus. A Bíblia fala que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então é necessário entendermos isso a cada tempo, em cada instante, e buscar isso. Um exemplo claro de uma pessoa que vivia uma vida totalmente fora do reino, fora da graça do Senhor, é Jacó. A Bíblia retrata em Gênesis 32, 24, que Jacó, ele está numa situação no vale de Jaboque, e diz que ele ficou sozinho ali. E nesse instante ele lutou com um homem, até que o dia clareou. E vendo ele que ele não prevalecia, que o homem ou o anjo não conseguia escapar de Jacó, ele tocou na coxa de Jacó e deslocou. E mesmo assim ele continuou segurando. E o anjo diz a ele, deixa-me ir, porque já o dia surgiu. Eu estou lendo o verso 26, irmãos. Porém ele disse, não te deixarei ir se não me abençoares. E disse-lhe o anjo, qual é o seu nome? E ele disse, Jacó. E então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E ele disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel. A palavra Peniel é um lugar de encontro com Deus ali. Porque ele dizia, tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Aqui existiu a mudança, né, que a gente comentou já na vida de Jacó. A identidade de Jacó foi transformada. Aquilo que nós temos estudado, irmãos, a nossa identidade está dentro da palavra, dentro da Bíblia. À medida que você vai conhecendo, sendo confrontado por Deus com as suas verdades, com as realidades dele em nossa vida, a nossa vida vai sendo transformada. Ela vai sendo modificada. A partir daquele instante, Jacó recebeu uma marca no corpo dele. A Bíblia diz que quando terminou a luta, ele foi atravessar o vale e ele manquejava de uma das pernas. A situação de Jacó estar mancando, irmãos, era uma condição assim de marca na vida dele. A partir daquele momento, o povo de Israel determinou que eles não mais iam comer um nervo da coxa do cordeiro, né? Eles separaram, né, esse tipo de coisa para eles e marcaram isso como um marco na vida deles. Que todo aquele que tivesse um compromisso com Deus, que tivesse uma aliança com Deus, assim, não ia mais participar, né, comer esse tipo de nervo da coxa do cordeiro. Então, é o nervo que estava lá que eles não comiam mais. Sabe, irmãos, é um tipo de uma marca que seria necessária na vida do homem. Nós precisamos, irmãos, criar em nossas vidas algumas situações e lembrar de onde nós saímos, como nós ficamos, para que nós não retornemos mais para essa situação. E cada vez que essa marca estiver no teu corpo, que você entenda que Deus te libertou e te curou, ela tem que ser positiva na tua vida. Muitos de nós carregamos marcas, irmãos, do nosso pecado, dos nossos erros, mas de forma negativa. Deixamos nos acusar pelo diabo, pelo enganador das nossas almas. A Bíblia diz que o nosso Deus não nos acusa, irmãos. Ele nos consola, Ele nos conforta e Ele nos convence do pecado e do erro. O diabo, pelo contrário, ele nos acusa. Se você teve alguma situação, se existe algo na tua vida que ainda é encoberto, né, como o caso de Jacó, o nome dele era usurpador, enganador, e precisou ser mudado para Israel. Quando Deus confronta você, é para que haja uma mudança de identidade, mudança de nome, mudança de reino. Esse confronto de Deus com Jacó criou nele um novo conceito de vida, uma nova cabeça. E é necessário isso para as nossas vidas. Não deixar que o diabo, acusador de nossas almas, nos acuse e nos engane, falando que nós somos mentirosos, que nós somos enganadores, que não somos dignos do reino de Deus. Na realidade, irmãos, nenhum de nós é digno do reino de Deus. O reino de Deus veio a nós através da graça, do sacrifício de Jesus Cristo. E é Ele que muda as nossas vidas. É Ele que sabe as nossas falhas, as nossas dificuldades. E a maioria de nós, irmãos, vai ser tratado em todo o tempo com relação a esse tipo de coisa. 2 Coríntios 12, do 1 ao 16, existe uma passagem também que
fala muito assim ao nosso coração. Em verdade que não... É o apóstolo Paulo explicando algumas coisas da vida dele. E ele diz assim: em verdade que não me convém gloriar-me, mas passarei as visões de revelação do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei se fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim eu me gloriarei eu, mas em mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser me gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que de mim convém ou de mim ouve. E para que não se exalte pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar, acerca de qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Irmãos, todos nós temos que entender, trazer ao nosso conhecimento que somos totalmente dependentes do Senhor. Quando o apóstolo Paulo comenta isso, ele era um homem muito estudado. Ele teve condições, estudou aos pés dos maiores mestres. Gamaliel, um dos maiores mestres da época. E ele era judeu de judeus. Ele tinha o título como judeu por família. E ele era orgulhoso da religião dele. Tanto é que ele chegou a perseguir os cristãos na época. Nessa condição de perseguir cristão e esse tipo de conflito que ele teve, ele tinha dentro dele um certo orgulho pela capacitação de algumas coisas. Por isso Deus precisou tratar com ele. Esse espinho na carne, muitas pessoas dizem que era um tipo de uma enfermidade, não se sabe direito o que é. E Paulo por várias vezes orou ao Senhor para que isso fosse tirado dele, mas Deus falava para ele que quanto mais fraco ele fosse, mais dependente do Senhor ele fosse, mais Deus ia usar a vida dele. E é assim que funciona, irmãos. Se nós percebemos pela palavra, todos os heróis da fé tiveram luta. Elias, ele se refugiou numa caverna e pediu a morte para si. Abraão, quando foi chamado para ser pai de nações, a Bíblia fala, que Abraão riu. Gênesis, irmãos, 17 diz assim: então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara na idade de 90 anos? E disse a Abraão ao anjo: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: na verdade Sara tua mulher te dará um filho, e chamará o seu nome Isaque, e com ele é que estabelecerei uma aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael também o tenho ouvido, e eis aqui o tenho abençoado, e faloei frutificá-lo, e faloei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes também ele gerará, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, a qual Sara dará luz nesse tempo determinado no ano seguinte. Ao acabar de falar com Abrão, subiu Deus de diante dele. Irmãos, quando ele recebe um anúncio, ele ri. Ele não acredita que ele possa gerar um filho. Nós também, irmãos, muitas vezes recebemos algumas coisas e não entendemos o que pode fazer. Mas olha que interessante, né? Ele, depois que Deus chama a atenção de Abrão com relação a essa situação, ele toma uma posição. Ele toma uma posição e assume a identidade que Deus falou com ele. Ele pega e muda a sua cabeça. Ele vai para um texto interessante, né, da Bíblia que fala que ele aprende a mudar a condição de vida dele. Romanos capítulo 4, no verso 19, irmãos, diz assim: e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Irmãos, é assim que funciona as nossas vidas, a nossa identidade em Cristo, a nossa condição de reino, fazer parte do reino de Deus. Nós muitas vezes nos perdemos o foco. Eu trouxe esses textos para os irmãos para que nós possamos entender que um reino, irmão, só é reino quando ele funciona em unidade. O poder de Deus só pode ser aperfeiçoado quando eu e você reconhecermos as nossas fraquezas e dependências de Deus e um dos outros,
Parece uma loucura, né? O reino se estabelecer quando a gente se sente fraco. É loucura mesmo, meus irmãos. É uma loucura, porque Deus diz que Ele usa assim as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Toda vez que eu e você achamos que somos algo, ou que podemos alguma coisa, nós passamos a ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. Amados, a vida que nós conhecemos é como um sopro. Um sopro. Salomão diz que se esperamos em Deus apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis. Eu, esses dias, estava vendo o Face um pouco, acho que deve ser um filme sobre o apóstolo Paulo. E é interessante, né? Ele está em Roma, já preso em Roma, passando por uma situação onde o soldado romano caminha com ele. E num desses pontos, o soldado pergunta para ele qual era o motivo da fé dele, se ele não sabia que ele ia morrer, as condições que ele ia viver, como é que ele ia ficar. E eles estão à beira do mar, irmãos. Aquilo me tocou muito forte. Eu até cheguei a comentar com a Fátima, né? Ele entendeu, irmãos, onde estava o reino dele, onde estava a vida dele. Na cena do filme, o apóstolo Paulo se abaixa próximo ao mar, e ele com as mãos ele pega uma quantidade de água e fala para o soldado: a nossa vida aqui nessa terra é mais ou menos como isso. Por mais que a gente tente conter a nossa vida, mudar a nossa vida, ela vai se escapando entre as nossas mãos. A água ia escorrendo das mãos dele na cena do filme e ia se esvairindo. Mas a minha vida não está presa nas minhas mãos. Ela está na mão do meu Deus. E dá uma olhada, o tanto de água que tem no mar. O meu chamado é para esse reino, para essa vida, para a eternidade. Então é um tempo de nós entendermos, irmãos, que para a nossa vida não tem nada a ver com as coisas que nós muitas vezes almejamos aqui. Você já parou para pensar quais os prazeres que essa vida pode te proporcionar? Alguns usam droga, irmão. A Bíblia fala que a droga é ruim, mas ela não é. Ela causa alucinações, deixa a pessoa satisfeita, feliz às vezes. E ela fica até contente com algumas coisas que vão acontecendo com ela. Se droga fosse ruim, muita gente não caía nela, viu, irmãos? Então o que acontece? O efeito da droga acaba sendo ruim. E é mais ou menos o que acontece conosco enquanto estamos nessa terra. Riquezas, carro, casa, dinheiro, tudo isso é muito bom. Mas, irmãos, é só para alimentar uma carne que vai durar 60, 70 anos. Talvez um pouco mais em alguns, chegar até 100. Eu falei 60 é pouco, né? O homem fala que Deus fala que ao homem foi dado 70, 80, né? O mais é enfado e canseira. Então, precisamos entender, irmãos, que o reino de Deus, ele não é igual ao reino dos homens. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus, irmãos, o que você vai conseguir deixar nessa terra vai ser o legado que você deixou. É você terminar bem na fé. Sabe? Combater o bom combate, como disse o apóstolo Paulo. E ser marcado na sua família, na tua casa, pelas pessoas que conviveram com você. Elas vão falar: nossa, olha, o fulano era um bom cristão. As atitudes dele faziam diferença. Então isso, irmãos, vai ser o que nós vamos conseguir deixar. Porque o reino de Deus, irmãos, ele é totalmente diferente do reino dos homens. Nós, aqui como homens, acabamos lutando por poder, para sermos reconhecidos, queremos mandar, nos impor, a qualquer preço, até em nome de Deus. A gente vê as religiões se tornando fonte de lucro, ao mesmo tempo elas matam, elas enganam, elas agem por intermédio do interesse do próprio homem. Até a política, a ganância do homem é tão grande, irmãos. O que acontece? Muitas pessoas acabam seguindo as religiões, os sistemas, irmãos, e acabam perdendo a comunhão com Deus. Acabam entendendo que Deus não é Deus desse mundo. Jesus, quando ele fala assim: eis aí o príncipe desse mundo, eu nada tenho com ele. Jesus não tinha nada a ver com esse mundo, irmãos. E o reino que Jesus estava preparando para nós era totalmente diferente. O reino de Deus, irmãos, exige de nós que tenhamos plena confiança que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Ele é poderoso, meu irmão, poderoso para cuidar de cada um de nós. Parece loucura, né? O apóstolo Paulo foi decapitado, irmãos. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Ué, mas o que acontece? Irmãos, eles não estavam nesse reino, eles eram do reino eterno, do reino do Senhor. Por isso que era diferente. Precisamos trazer ao nosso coração alguns textos que Jesus falava claramente a nós
Nós vivemos tão malucos, tão perdidos em algumas coisas e esquecemos de textos-chave da Bíblia que falam sobre o reino de Deus, sobre diferenças. Mateus 6, 31, 33. Não andeis inquietos por coisa alguma, dizendo que comemos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus, irmãos, ele não é uma religião. Ele é a verdadeira religião. É ele que te liga. A palavra religião quer dizer religar. É ele que te liga ao Pai. Quando você aprende a fazer parte desse reino, quando você toma a tua identidade de cristão e passa a morar lá no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente. Quando você entende Filipenses capítulo 2, que diz que Jesus era Deus e não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou até a forma de servo e se humilhou até a morte de cruz para fazer com que as nossas vidas estivessem nele, escondidas nele. Sabe, irmãos, a religião verdadeira é aquela que nós estamos aprendendo nesses dias, solidariedade. Tiago 1, 26, 27. Se alguém de vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada com Deus, o Pai, é esta: visitar órfão, viúva, nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, irmãos. Fazer diferença, nós somos chamados para fazer diferença, cuidar um dos outros, principalmente daqueles que mais precisam, daqueles que mais são leigos, irmãos. Eu tive a oportunidade de ver um padre da Igreja Católica debatendo com uma testemunha de Jeová. Muito interessante. E ela alegando que ela não tinha mais pecado, que ela não tinha mais condições, tirando versículos da Bíblia isolados, porque alguns de nós ainda continuam pecando. Todos nós pecamos, irmãos, todos nós falhamos, não tem jeito, irmãos, sabe? Mas é interessante que nós precisamos entender que nós temos um compromisso com o Senhor. Um compromisso de mudar para poder fazer com que as pessoas olhem para a nossa vida e enxerguem Deus. Vejam a diferença que Deus pode fazer em nós. O apóstolo João diz que se nós falamos que não pecamos, fazemos de Deus mentiroso. Todos nós falhamos, irmãos. Mas é importante que o nosso coração seja rápido em perdoar, rápido em agir, rápido em orar pelos nossos inimigos e amar uns aos outros, irmãos. João capítulo 17, traga isso para a tua vida, a oração de Jesus. Precisamos aprender a ser um com o Pai, assim como ele era um, para que as pessoas olhem para a nossa vida e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Mas, irmãos, é terrível ver o que acontece dentro dos nossos lares, em algumas denominações, né? Nós temos nos mordido, nos ofendido por causa da religião. Esses dias, uma confusão tão grande, eu quero abrir igreja, eu não quero abrir igreja, eu quero ficar, eu quero, não quero. E de repente teve uma passeata aqui em Rio Preto, de frente à prefeitura, para poder pedir a reabertura das igrejas. E alguns falaram que era manifestação. Irmãos, crente não faz manifestação, crente faz oração, crente faz busca do Senhor. Ele é a sua fonte, ele é a tua fortaleza. Daqui a pouco nós vamos começar a fazer greve, irmãos, sabe? Então nós precisamos tomar cuidado, sabe? Nós precisamos tomar cuidado aonde nós vamos e qual é o testemunho que nós estamos passando do Senhor. Sabe? Se nós começarmos a esquecer que Deus é amor, que Jesus nos amou de tal maneira que entregou a vida por nós, irmãos. O que as pessoas vão fazer? Como é que vai ficar o sentido daquilo que nós cremos? E onde vamos parar, irmãos? Nós temos que entender o verdadeiro sentido do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós nos preocupamos, irmãos, com as coisas luxuosas. Tentamos atrair pessoas a Cristo de forma totalmente diferente. Até balada gospel nós estamos fazendo, irmãos. Qual o reino que nós estamos pregando? Um reino eterno ou um reino que está aqui? Nós estamos agradando as pessoas. Nós não estamos agregando as pessoas, fazendo com que elas gerem unidade em nós. Nós estamos seduzindo. Estamos criando subterfúgios e ferramentas que acabam levando as pessoas mais para longe do sobrenatural. O reino de Deus é sobrenatural, irmãos. Ele não tem nada a ver com isso aqui. Como é que um pássaro acha comida, irmãos? Deus faz com que a coisa nasça para ele comer. É assim que funciona, porque o passarinho não planta. Mas a sementinha nasceu. Como é que nasceu a sementinha? Deus fez com que ela nascesse, irmãos. É sobrenatural. E nós estamos pregando um reino, muitas vezes, natural para as pessoas. Algumas igrejas existem várias estratégias. Elas são como verdadeiras empresas, com um plano de carreira para quem ingressa na igreja. Você vai entrar como membro, você vai passar isso, de repente você vai ser pastor, vai ser apóstolo.
Sabe, irmão, nós não vivemos plano de carreira nessa terra, nós temos que viver para a eternidade. A eternidade está com o Senhor. Nós esquecemos alguns textos que a Bíblia traz assim tão forte ao nosso coração. Atos capítulo 2, do verso 2, do 42 até o 47, irmãos. A Bíblia diz assim que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam-se pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia mister. O que levavam pessoas a vender suas propriedades? Eu perguntei outro dia. Era a fé, a convicção, irmãos, que Jesus estava para voltar. Era a fé e a convicção que eles não estavam participando desse reino, dessa terra, que todo bem material que tivesse aqui era onde estava o coração deles. Jesus falou, se você juntou tesouro na terra, teu coração está na terra. Onde você está juntando tesouro, irmãos? Onde nós estamos ajuntando os nossos tesouros? Qual é a minha atitude? O verso 46 fala assim, perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Irmão, o que pode gerar maior alegria no meu coração, no teu coração? Que ser solidário. Você olhar para o teu armário e ver que você tem 2 pacotes de arroz e pode repartir um com alguém. Sabe? É isso, irmãos, que é o verdadeiro reino de Deus, sabe? O poder de Deus, ele tem que gerar alegria no nosso coração. Alegria de você entender que Deus tem suprido a tua necessidade e que você vai poder repartir com os outros. Você entender que você não é o centro do universo. Os teus problemas não são maiores do que a eternidade que Deus tem reservada para nós. Entenda isso, irmãos. O teu problema nunca é maior do que a eternidade reservada para você. Esses dias atrás eu tenho passado por uma luta, sabe, comigo mesmo, sabe? Eu durante muito tempo, né, acreditei que depressão, dificuldade, algumas coisas assim fossem, desculpe a palavra que eu vou usar, é frescura. Até que eu comecei a sentir algo assim e não percebi, irmãos, que eu estava passando por algumas dificuldades. E é muito difícil, sabe, irmãos, entender como é que a gente sente as coisas. Hoje, irmãos, é complicado você entender, às vezes, que você sabe fazer alguma coisa, mas não consegue fazer. Aí você tem uma sensação de derrota, uma tristeza. É uma coisa que está acontecendo no nosso tempo. É depressão, ansiedade. São doenças desse mundo. Às vezes eu fui cultivando um sentimento desse e não percebi. Até que eu precisei buscar ajuda, sabe? E fui buscar ajuda, irmãos, sabe? Fui buscar ajuda. Se você tem alguma coisa desse tipo, sabe? Busca ajuda também, os médicos, entenda. Isso pode estar em várias situações, sabe? Aí, nesse meio dessa confusão toda, acabou vindo aquele texto que eu falei para vocês lá, 1 Coríntios 12, né? De 9 e 10. Diz assim, Deus falou comigo que a graça dele me bastava, porque o poder dele ia se aperfeiçoar na minha fraqueza. De boa vontade eu precisaria me gloriar na minha fraqueza, para que em mim pudesse habitar o poder de Cristo. Por isso eu comecei a entender a minha dependência do Senhor, o quanto eu precisava. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido nesses dias que Deus usa o médico e os medicamentos, e que também pode existir algum desequilíbrio hormonal no teu corpo. Mas também eu aprendi uma coisa mais profunda ainda nesses dias, que quando eu estiver triste, deprimido, com vontade de chorar, eu tenho que ir na fonte da vida, que é o Senhor Jesus. É lá que eu posso meditar e entender na promessa, a minha identidade em Cristo, que Ele não está comigo só nesse tempo, Ele está me preparando para a eternidade. É lá que eu vou morar, irmãos, sabe? Aí é que você vai começar a entender. Sabe? Você não deve nunca se descuidar. Se você tem esse tipo de sentimento, essas coisas, essa tristeza, vontade de se isolar, procura alguém que possa te ajudar, sabe? Procura médico, procura pessoas que possam te aconselhar, pessoas idôneas, sabe, irmãos? É necessário entendermos isso. Porque o diabo, nosso adversário, irmãos, nós estamos falando de um culto de restauração. O diabo, ele é adversário, irmãos. A Bíblia diz em 1 Pedro 5, 6 a 11, que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele nos exalte, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Sejam sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar.
ao qual vocês têm que resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória depois de haver desparecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará e confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. O que quer dizer, irmãos? O diabo está em volta da gente. Mas à medida que eu e você nos humilhamos e buscamos comunhão com os nossos irmãos, irmãos idôneos, com quem você possa conversar, abrir teu coração e falar as tuas coisas para eles, irmãos, Deus vai usar esse irmão e vai transformar a tua vida. A Bíblia fala de confessar os nossos pecados uns aos outros. Não estou falando para você sair contando os seus problemas para qualquer um. Conheça as pessoas, vê com quem você anda, com quem você pode confiar, para que você traga isso à luz. Por que você tem que trazer isso à luz? Por que eu não posso só confessar meus pecados para Deus? Porque nós temos um acusador, irmãos, nós temos um diabo. E ele acusa as nossas vidas. Quando nós deixamos as coisas embaixo, escondido, no escuro, é lá que ele usa. Por isso que a Bíblia fala que Deus nos pegou do reino das trevas e nos levou para o reino da luz. Reino de luz, irmãos, não tem nada que possa estar escuro, nada que possa te acusar. Eu sei das minhas fraquezas, sei das minhas falhas. Sabe? E o diabo, ele tenta acusar em cima disso. Então é por isso que nós devemos nos humilhar e ser sóbrio, buscar no Senhor. Buscar no Senhor e entender aquilo que tem que acontecer. Né? Tenha sempre na sua mente que um dia Deus vai pegar nossas vidas e vai enxugar nossas lágrimas. Persevere na oração, meu irmão. Leia a Bíblia. Entenda que a palavra, ela é poderosa. Ele diz que é uma espada em Efésios, irmãos. Lá nos dá uma armadura, Efésios capítulo 6, fala que nós devemos nos revestir na armadura de Deus, calçar nossos pés com sandália e preparação do Evangelho da paz, vestir os nossos lombos com o cinturão da verdade, colocar no nosso corpo a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas coisas que nós devemos ter, irmãos. Para quê? Para que nós possamos lutar, combater esse bom combate, buscar lá no Senhor, nos humilhar na presença dEle e entender que a palavra pode mudar as nossas vidas, sabe? A oração que eu e você fazemos, irmãos, ela é ouvida diante do Senhor, sabe? É interessante, entenda como a nossa oração é ouvida diante do Senhor. Apocalipse 5, verso 8 até o 10. E havendo tomado o livro os 4 animais e os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fosse morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Irmãos, olha a tua oração, o poder da tua oração, onde ela vai parar? Quando nós oramos e buscamos a face do Senhor, a oração sobe como incenso, e Deus olha para nós como sacerdotes, como reino. Ele nos faz ir parar lá no reino dele, um reino eterno, irmão, um reino que não tem nada a ver com aquilo. Então o que acontece? As situações que estamos vivendo nesses dias aqui, elas podem nos afligir na carne, mas elas não vão abalar a nossa fé, não vão abalar a nossa estrutura, não vão nos tirar do foco, sabe? Você vai poder ter no teu coração: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque você sabe para onde você vai. Eu estive conversando com uma mulher, acho que foi hoje, se eu não me engano, e ela comentando, né, sobre a pandemia, que esses jovens não têm juízo, eles bebem, eles fazem arruaça, eles isso, aquilo, aquele outro. Por isso que está toda essa confusão, né? E esse problema que a gente está vivendo, foi para a maioria deles tem um vazio, algo que estão procurando. A maioria deles não sabe nem por que está vivendo. E qual é o motivo? Por que nós somos postos aqui, irmãos? Para quê? Lembra de um texto da identidade? Colossenses? Ele fala aqui: para nós foi revelado o mistério. Qual é o mistério? Cristo em mim. Cristo em mim, esperança da glória de Deus. Para isso que eu e você fomos chamados para essa terra. Para que Cristo em mim faça com que essas pessoas encontrem a realidade. Elas sejam preparadas para um reino eterno. Aleluia. Aleluia, Senhor. Como é bom, irmão, entender o reino de Deus e poder saber que Ele não faz parte desse tempo. Ele não está aqui, Ele não está na pandemia, Ele não está no nosso presidente, Ele não está no nosso governador, Ele não está no policial, Ele não está. Essas autoridades foram instituídas por Deus, todas elas. Mas nenhuma delas pode mudar a tua história. Quem pode mudar a tua história e o contexto da tua vida é Deus. É Deus, irmãos. À medida que você ora e coloca essas pessoas diante do Senhor, a Bíblia fala que nós devemos orar pelas autoridades, pedir a Deus que mude as autoridades, que mude o coração delas. A Bíblia fala que é Deus que estabelece reis, é Deus que muda o coração do rei quando Ele quer. Sabe? Daniel viveu no exílio, irmãos, no meio lá de Nabucodonosor. A situação dele foi tão complicada, era proibido orar a outros deuses. Ele foi lá no quarto dele, irmãos,
e orou ao Deus dele. Ninguém sabe a oração que Daniel fez, mas ele deve ter falado com Deus: Senhor, olha, não estou podendo nem orar, como é que eu faço? Aí o que aconteceu? Determinaram a morte desse homem, jogaram ele lá no fosso. O dia que proibiram ele de orar, irmãos, ele não saiu pela rua gritando, fazendo passeata, fazendo ruaça. Ele foi no quarto dele orar, falar com Deus dele. Sabe, irmãos, é assim que funciona a nossa vida. O exército é do Senhor. Segundo a Crônicas, acho que capítulo 20, tem um texto interessante que fala que Josafá, não sei se era Josafá o rei, meu Deus, deixa eu procurar. Só um segundo, irmãos. Já estou me estendendo muito, hein? Deixa eu só encontrar aqui se é 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá vence os seus inimigos, isso mesmo. 2 Crônicas, capítulo 20. Quando você tiver tempo, você leia isso, irmãos. Sabe? Tem um texto interessante, diz que Josafá se preparou para a batalha. E de repente eles oraram e viram que tinha um exército muito, muito grande, que não ia ter como combater aquilo. E ele recebeu a direção de Deus de colocar homens na frente louvando do exército. Tinham pessoas louvando na frente do exército. E houve uma confusão tão grande lá no meio daquele povo, uma confusão tão grande, que de repente o que aconteceu? Todo aquele povo que estava lá acabou morrendo. Sabe, irmãos? Josafá, ele tinha um segredo, alguns segredos que ele tinha pego ali. Capítulo 20, né? O verso 9 fala assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, e nós nos apresentarmos na tua presença diante desta casa, que leva o teu nome, e clamarmos a ti as nossas angústias, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Irmãos, isso era uma promessa que estava lá em outro texto, sabe? Em outro texto existia lá em 1 Reis, foi colocado por Salomão, né? Que se acontecesse alguma coisa, o povo buscasse a face do Senhor, Deus ia livrar eles. Ele orou a palavra, ele buscou a palavra, uma palavra de fé para animar o coração dele. É isso que nós devemos buscar cada dia, irmãos, sabe? Uma palavra de fé, sabe? E entender o que Deus tem preparado para nós, sabe, irmãos? Um último texto para a gente estar terminando, um pouquinho longo, tá? Apocalipse, capítulo 21, tá? Do verso 1 ao 7. Diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu a primeira terra já haviam passado e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: me escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água vida. E quem vencer, herdará todas essas coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Apocalipse 21, verso 23 ao 27, diz assim: e a cidade santa não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e a sua honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro entrarão nela. Apocalipse 22, do 1 ao 7, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de um e do outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Irmãos,
nós somos bem-aventurados. Mais do que felizes. Mais do que felizes. Irmãos, nós vimos a nossa identidade. Salmo 139, né, que Deus olhou as nossas vidas quando ainda eram informes. Nos formou e nos trouxe para um reino. Ele escreveu todos os nossos dias. Ele nos colocou num reino. E o que tem acontecido conosco? Temos saído desse reino, perdido o lugar onde era para nós estarmos, e descemos e começamos a habitar num reino de confusão, uma verdadeira Babilônia. Esquecemos que o nosso Deus é suficientemente poderoso para prover tudo aquilo que eu e você precisamos. Nós fazemos parte desse plano. A nossa história, a nossa vida, estão escritas, por mais que nós tentamos mudar, não tem jeito. Eu queria te convidar, meu irmão, a buscar a Cristo todo dia, em todo o tempo que se chama hoje. Sabe, Ele nos ama, Ele tem o melhor para nós. Não desista, persevere até o fim. Se você tem alguma dificuldade, alguma coisa que bloqueia a tua vida, sabe, principalmente nesses dias que nós estamos falando de restauração, nós estamos falando de libertação, de cura interior. Irmãos, tem coisa escondida, tem que trazer na luz. Acabei de falar para você, procura alguém idôneo para você conversar, uma pessoa que você tenha conhecimento da palavra, temor de Deus, e possa te aconselhar na palavra. Ele possa te ajudar, orar com você. Aí você vai ver que o diabo, o acusador das nossas vidas, jamais vai poder chegar diante de você. Aí você vai poder falar para ele, como Jesus falou, você não tem nada em mim. Conta-se a história que Lutero, né, quando ele descobriu a Bíblia, várias coisas, né, Satanás se apresentou pessoalmente a ele. E disse a ele, o que você quer, Lutero? Antes de você vir para cá, você era mulherengo, você era isso, você era aquilo, você era aquele outro. Ele deu uma lista de todos os pecados de Martinho Lutero. E disse que Martinho Lutero pegou e falou, não, peraí, você esqueceu de alguns ainda, esqueceu desse. Só que tem uma coisa, o sangue de Jesus Cristo me lavou de todos esses pecados. E a partir de agora você não tem mais nada, nenhum direito em minha vida, porque eu sirvo ao Senhor. Irmãos, quando nós tomamos essa convicção que você serve ao Senhor, que você tem uma nova identidade, que você recebeu vestes brancas, que Deus jogou o teu pecado lá no mar do esquecimento, não deixa mais o diabo te acusar, que você faz parte de um reino que é eterno. Acabou aquilo que Satanás estava tentando fazer. Nós não podemos tomar posse daquela palavra que Jesus disse. Está consumado. Está consumado. A minha história foi feita pelo meu Senhor. Amém? Vamos curvar a cabeça, vamos orar, irmãos. Sabe, se você tem alguma coisa, procure o pastor da tua igreja, que você confia nele, procure e ore com ele sobre essa situação. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que você ainda está vivendo no reino dessa terra, que é um reino passageiro, que só cabe na mão, é hora de você passar para o reino eterno, que é maior do que o mar. Se você conseguir conter todo o mar, talvez você consiga entender a eternidade. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Sabe, obrigado por esse tempo, pelo privilégio de poder estar compartilhando com os irmãos coisas que Deus tem falado assim ao meu coração. Espero que possa edificar muito a vossa vida, que Deus possa falar no profundo, no íntimo do teu coração. Perdoa pelos barulhos que acontecem assim à volta. Nós estamos em casa gravando os vídeos para passar para os irmãos. Perdoa se às vezes nos estendemos na palavra. Como o pastor falou, é um culto, então pode estender um pouco. Tá? Eu quero que você tenha paciência e que essa palavra possa chegar em muitos lugares e atingir muitas pessoas. Que elas possam ouvir aquilo que Deus tem para falar com elas. Aquilo que não for para falar, que Deus não falar, que suma, que o sobrenatural de Deus faça que aconteça. Guarde aquilo que Deus tem para você. O Espírito Santo revela para você aquilo que Deus tem para você. Amém. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo privilégio de poder estar falando da tua palavra. Te agradeço pela vida de cada irmão meu, cada rei, cada sacerdote que o Senhor escolheu, cada um deles que vai estar integrando o reino do Senhor, o reino que caminha nessa terra, mas é da eternidade, um reino que tem o privilégio de conhecer o príncipe da paz, aquele que se fez homem, se deixou moer por nós, aquele que deu o que era mais de precioso pelas nossas vidas, que era o único filho, primogênito de toda a criação, o princípio de todas as coisas pela nossa vida. Pai, obrigado pelo privilégio de andar contigo, de te conhecer, de aprender a tua palavra a cada dia, de poder compartilhar com os irmãos coisas que o Senhor tem falado assim no meu coração. Eu te peço, ó Deus, que em nome de Jesus elas possam edificar as vidas deles, que eles possam encontrar a libertação e a liberdade que eles precisam, a restauração das suas vidas.
É um culto de restauração que fazemos de quinta-feira. Precisamos ser restaurados por Ti. Precisamos trazer a Tua imagem a essa terra. Precisamos que o mistério de Cristo se revele em nós. Que Cristo seja revelado através da minha vida. Como disse a pastora nesses dias, que o bom perfume de Cristo alcance as pessoas. O cheiro de vida e vida abundante. Pai, em nome de Jesus, envia os Teus anjos a todos os lares agora que ouvem essa palavra. Se há coisas escuras, escondidas em alguns lugares, que estão nas trevas, que o Senhor traga a luz, que elas possam ser reveladas, que elas possam ser quebradas, que elas possam ser desencilhadas, como disse a Tua palavra, nós nos humilhamos diante da Tua potente mão e nos desvencilhamos dos laços do diabo, para poder servir a Ti com liberdade e amor, Pai. Obrigado a Deus em nome de Jesus pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é nosso Deus. Abençoa-nos, enche o nosso coração da Tua paz e da Tua alegria nesse instante. Que o Senhor prevaleça, que o Senhor cresça e que cada um de nós diminua. A começar pela minha vida, Pai. Obrigado a Deus, em nome de Jesus, pelo privilégio, Senhor, de Te conhecer. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Ensina-me cada vez mais a ser praticante da Sua palavra, a mim e aos meus irmãos que me ouvem, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu te abençoo, meu irmão, em nome de Jesus.